Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Chegamos então quarta-feira, dia de aula de geografia, tá bom? Bom, na aula passada de geografia, a gente viu um pouquinho sobre as metrópoles, municípios, né? Que são influenciados por algumas metrópoles, que influenciam também. A gente viu as metrópoles, né? As principais não, todas as metrópoles do Brasil que a gente tem. E continuando esse assunto aqui na página 10, tá bom? E agora vamos falar do nosso estado aqui do Paraná. Observe no mapa a seguir a localização de Curitiba, então vocês percebem que Curitiba está aqui, e de alguns municípios influenciados por ela. Depois, trace uma rede para representar a hierarquia urbana entre as cidades. Bom, então a gente viu aqui, no número 3, a gente tem que ler esse para entender o que é para fazer, né? Curitiba é uma metrópole da região sul do Brasil. Ela exerce influência econômica, social e cultural em mais de 660 cidades localizadas nas unidades federativas do Paraná e de Santa Catarina, somando mais de 16 milhões de pessoas que utilizam os bens e serviços oferecidos pela cidade. Bastante gente, né? Bastante cidade influenciada. Então a gente vai traçar uma reta, uma linha, uma rede, assim, sabe? Uma linha dessas cidades que estão mostrando aqui até Curitiba. Então, Curitiba influencia do Paraná, né? Então, você vai ligar Londrina até Curitiba, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel. São algumas cidades da federação, da nossa unidade federativa, que são influenciadas. Existem outras, né? Mas aqui no mapa são essas. E também de Santa Catarina. Então, nós temos aqui Joinville, você liga lá, Joinville até Curitiba, Florianópolis até Curitiba e Criciúma. São exemplos de outras cidades que também são influenciadas pela nossa capital. Eu não sei se vocês conseguirem enxergar, vou levantar um pouquinho aqui para vocês verem, ó. Como se fosse umas linhas assim, tá bom? Crescimento urbano e conurbação. Qual é a diferença entre urbanização e crescimento urbano? Então, na última volume do livro de geografia, a gente viu sobre o processo de urbanização no Brasil, né? Então, qual é a diferença do crescimento urbano e da urbanização? Você estudou que a urbanização se refere à concentração de pessoas na área urbana do município. Esse processo geralmente está relacionado ao crescimento da cidade, que passa a ocupar cada vez mais espaço no município, expandindo-se para a periferia, né? O estudo desse crescimento é chamado de crescimento urbano ou de mancha urbana. O que é uma periferia de uma cidade? É a área mais afastada do bairro do centro, né? Mais afastada da área central da cidade, ok? Então, crescimento urbano tem a ver com a urbanização, certo? Porque acontece a urbanização, acontece também o crescimento, né, da cidade. Então, muitas pessoas vão morar devido à urbanização e a cidade acaba se expandindo, né? Observe os mapas a seguir. Então, aqui nós temos crescimento da mancha urbana de São Paulo. Então, aqui nós temos São Paulo, aí em 1940. Aqui nós temos São Paulo em 1960. Nós temos São Paulo em 1980 e São Paulo em 2000. Área urbanizada. Então, toda essa parte de vermelho significa áreas urbanizadas, ó. Conforme os anos foram passando, mais partes vermelhas aqui na cidade de São Paulo, tá bom? Com base na observação dos mapas, converse com os colegas e o professor sobre as questões a seguir. Que município brasileiro foi retratado nos mapas? Em que unidade federativa ele se localiza? Você pode responder aqui do ladinho mesmo, tá? Então, qual município que está falando ali? O município é São Paulo. E qual é o estado? São Paulo. Então, São Paulo, estado SP. Que informação os mapas apresentam sobre esse município? Então, o que aconteceu aqui nesse mapa? O que está mostrando? Uma evolução, um crescimento da mancha urbana, né? Vamos supor aqui que manchas, né? Então, crescimento
da mancha urbana de São Paulo. Mancha urbana de São Paulo, ok? Muito bem, vamos continuar então. Agora a página 12. Devido ao crescimento da mancha urbana, é comum ocorrer principalmente nos arredores das metrópoles um fenômeno chamado conurbação, né, que a gente viu ali no título antes. O que é conurbação? De origem latina. Connubium, casamento, que é a união entre as áreas urbanas de 2 ou mais municípios próximos. Então, ocorre união, né? Acontece muito isso em São Paulo, né? Para entender como ocorre o processo de conurbação, analise as ilustrações a seguir. Então, aqui, área urbana do município A. Temos uma área não urbanizada, área urbana do município B, área urbana do município A, área urbana do município B. O que vai acontecer? Elas vão se juntar, certo? E vai ter uma parte que vai ficar aqui no meio, você tá vendo? Elas se juntam e acontece a conurbação. Agora, leia a imagem de satélite a seguir e observe as áreas urbanas e a área conurbada entre 4 municípios na Unidade Federativa do Ceará. Então, aqui nós temos Fortaleza, nós temos Caucaia, Maracanaú, Pacatuba, Taitinga, Eusébio e... Aqui não dá pra ler, acho que aqui não dá pra ler. Então, o que aconteceu aqui? Uma conurbação de Fortaleza com Maracanaú, Eusébio, Caucaia, certo? Porque são cidades que ficaram próximas entre elas e houve então a conurbação, tá? Com base nas leis, então agora a gente vai fazer o exercício aqui da página 13 para entender um pouquinho melhor. Com base na leitura da imagem do satélite da página 12, resolva as atividades propostas a seguir. Com lápis de cor rosa, pinte a mancha urbana dos municípios retratados na imagem. Bom, muito bem. E agora? Nós vamos pintar. Então, vamos lá. Página 13 agora. Com base na leitura da imagem de satélite da página 12, resolva as atividades propostas a seguir. Com lápis de cor rosa, pinte a mancha urbana dos municípios retratados na imagem. Então, a mancha urbana, igual tem aqui do estado de São Paulo, ó, a gente vai fazer com esses municípios. Eu vou pegar o marca-texto, você pode pegar o lápis de cor mesmo. Então, agora a gente vai pegar e vamos ver aqui onde tem mais partes urbanas e vamos fazer um círculo. Aqui, aqui também. O que mais? Difícil de enxergar, né? Aqui também. Fortaleza, Caucaia. Aqui. Maracanaú, pelo que a gente enxerga, mais aqui próximo, né? Pacatuba, não tem muito perto de Fortaleza. Taitinga, até tem assim um pouquinho. Eusébio, ó, área urbana praticamente toda aqui, né? Muito bem, então essas são as manchas urbanas. Você vai circular em torno, aí, deixa eu fazer mais forte para vocês verem. Fortaleza tem bastante, né? Praticamente tudo aqui. Caucaia. Vai dar tanto pra vocês enxergarem, né? Maracanaú. Taitinga. Eusébio. Ok? Pinte o nome do município que teve maior crescimento urbano e está interligado aos demais, estabelecendo uma rede. Então, aqui no meu livro já está pintado, né? E grifado aqui, Fortaleza, tá bom? Pode ver que é a maior cidade aqui, né? Observe na imagem que o limite territorial dos municípios foi marcado com linhas de cor vermelha. Com a caneta,
colorida indique a área conurbada entre Fortaleza e Caucaia, Fortaleza e Eusébio, Fortaleza e Maracanaú. Então, aqui nessas linhas pontilhadas, nós vamos, onde eu já até passei, né, a cor, a gente vai fazer a conurbação, ver onde que houve uma conurbação aqui de partes urbanas, né? Então, aqui entre Fortaleza e Caucaia, tá? Essa parte aqui. Entre Fortaleza e Maracanaú, essa parte aqui também. E entre Fortaleza e Eusébio, essa parte aqui de baixo, né, de áreas urbanas. Ok? Muito bem. Legal. Leia atentamente o texto a seguir. Vamos ver até que página a gente vai? Até a 13 mesmo. Então, leia comigo e acompanhe a leitura, tá? A capital amazonense ocupa a 7ª posição entre as cidades mais populosas do Brasil. Contudo, nos últimos anos, o crescimento desordenado fez com que os moradores sentissem na pele problemas na infraestrutura, como a dificuldade de mobilidade urbana, o déficit habitacional, a falta de saneamento básico e até mesmo a arborização precária. Como lembra o urbanista Claudemir Andrade, o Plano Diretor de Manaus, de 2013, atualizado em 2018, prega que esse crescimento deve ser contido para que os espaços urbanos já existentes sejam melhor aproveitados. Estamos crescendo cada vez mais longe, além da barreira da BR-174. O grande vetor de crescimento é a região norte, onde nos últimos 40 anos houve ocupação significativa. Para o professor da Universidade Federal do Amazonas, Marcos Castro, a metrópole é um espaço de oportunidades, mas também de ilusões, para onde muitas pessoas vão em busca de inserção social e de renda. Quando não se tem isso, o resultado são as ocupações irregulares, que continuarão enquanto não se equilibrarem as disparidades sociais da metrópole. Déficit habitacional e falta de moradia. Então, a gente viu aqui essa situação, né, de um crescimento desordenado em Manaus. Agora a página 14, para a gente finalizar aqui a nossa aula. Com base no texto, é possível concluir que Manaus é a capital do Amazonas e é uma metrópole. Certo ou errado? Sim, marca X. À medida que a cidade cresce, torna-se necessária a ampliação da infraestrutura, saúde, educação, saneamento básico, via de circulação, etc. Com certeza, né? Quanto mais a cidade vai crescendo, né, vai tendo crianças, precisa de escolas, precisa de hospitais, saneamento básico em todas as casas. O texto apresenta um problema urbano decorrente do processo de conurbação. Não fala nada do processo de conurbação aqui. Fala apenas da cidade, né, da metrópole Manaus. Os problemas urbanos da capital amazonense são decorrentes do processo de crescimento urbano ou crescimento de mancha urbana, da mancha urbana. Sim, crescimento desordenado da cidade, né? Muitas pessoas foram para lá. As ocupações irregulares citadas no texto se referem às moradias construídas em bairros próximos ao centro urbano de Manaus. Não. A gente viu, né, o que acontece nas periferias, que são as áreas mais afastadas, que é onde então acontece essas moradias irregulares, né? Então a gente não marca X aqui. Bom, galerinha, para nossa aula de geografia é só. A gente termina aqui nossa aula de hoje. E para concluir esse assunto, eu vou pedir para vocês pegarem o CA e vocês vão abrir lá na página 64. É essa atividadezinha aqui que vocês vão fazer, ok? Da página 64, exercício 2 e 3. Tudo bem? Então, para nossa aula de geografia é só. A gente se encontra na próxima aula, tá bom? Um beijo para vocês, turma!